Notícias. Entretenimento. Você bem informado na TV ao Sol. A TV online de Catolé do Rocha. Notícias. Entretenimento. Você bem informado na TV ao Sol. A TV online de Catolé do Rocha. Seguir, Viração, uma realização Projeto Chique-Chique e Visão Mundial. Olá, estamos começando mais um programa Viração, diretamente dos estúdios da TV ao Sol, aqui em Catolé do Rocha, a nossa bela cidade. Você que nos acompanha aí através do site www.tvaosol.com.br e que também vai fazer a divulgação do programa através das redes sociais. Uma boa tarde, que Deus possa abençoar a sua vida. Quando a gente escuta falar em rede, a gente pensa logo em quê? Em descansar, em deitar, ficar numa boa. Mas nós estamos aqui com os camaradas de uma rede que eles não descansam não, eles têm muito o que fazer. Difícil é esse povo morrer de tédio. Já peguei eles com o trem andando, né? Sou novo aqui na área, então eles têm muito mais para falar. Boa tarde, né? O pessoal aqui da equipe do CREAS, do Conselho Tutelar e Eliane, né? Boa tarde a todos. Boa tarde, amigo Patrick Estrela. Pode ser. Amigo Patrick, boa tarde. Boa tarde aos colegas, né? Quero também mandar um oi para nossa colega Lília, nossa pedagoga, né? Que tem muito desejo de estar aqui conosco. E quem sabe daqui a pouco chega, né? Eu sou Cíntia, psicóloga do CREAS Municipal, né? Estamos hoje aqui juntos para falar sobre o aniversário do Estatuto da Criança e do Adolescente. Amém. Boa tarde a todos os telespectadores da TV ao Sol, ao apresentador Patrício. Eu cumprimento os demais membros aqui das equipes multiprofissionais que estão aqui para falar a respeito dessa data tão importante, que é o dia 13 de julho, que é alusivo aos 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. E estamos aqui à disposição para maiores esclarecimentos, conforme o entendimento aí do nobre amigo Patrick. Que não é muito, né? Vamos salientar. Eu vou aqui tirar minhas dúvidas e vocês vão responder, né? Vocês que estão no banco aí do Realzinho. Boa tarde, minha irmã. Boa tarde, Patrick. Boa tarde a todos os telespectadores do programa Viração, né? Muito bem. É um prazer estar aqui. Eu sou Márcia, sou conselheira tutelar de Catolé do Rocha. E dizer que estamos aqui para esclarecer, né, alguns pontos da nossa atuação, da nossa cidade, que é de nossa atribuição, o aniversário do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Estamos para esclarecer. Muito bem. Boa tarde, Patrick. Mais uma vez aqui, né, no programa Viração, a todos os ouvintes da TV ao Sol, aos colegas que compõem a rede de proteção, né? Daqui a pouco nós teremos outros também colegas que farão a composição aqui conosco para estarmos discutindo, né, o secretário de Educação Jailson, também a Raísla, que estará representando a juventude do MJ Pop. Daí dizer que, mais uma vez, é motivo de alegria especial para falarmos sobre os 25 anos do ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Muito bem. Está completando o aniversário. Daqui a pouco a gente canta parabéns. Acho que não vai ter bolo hoje não, né? Até porque não é hoje, mas aí podemos reunir a rede, quem sabe até fazer um bolinho, né, pra gente. Muito bem. O Estatuto foi criado, né? E agora eu vou perguntar para vocês, com a criação desse estatuto, o que é que mudou na legislação, no contexto brasileiro, seja na parte jurídica, administrativa e até na parte que eu compreendo, que é a parte da massa, né? A parte mais povão. O que é que mudou na vida das crianças e dos adolescentes, nos seus contextos familiares, na educação? Como é que se deu aí? Onde é que esse estatuto ele se encaixou e quais foram essas mudanças? Primeiro, Patrick, vamos pensar um pouco sobre essa palavra, estatuto, né? É muito rico que, hoje em dia, exista um conjunto
de regras, doutor Lauro? São regras ou são orientações? Normas, né? Um conjunto de normas para defender, né, a criança e o adolescente, tendo em vista que são seres em desenvolvimento, né? São pessoas que estão na sua fase de desenvolvimento. Então, um conjunto de normas para defender isso e também para delimitar a parte dos deveres, né? Porque quando a gente fala em estatuto da criança e do adolescente, nós vamos pensar em direitos e também em deveres. E nós sabemos que, ao longo do tempo, não foi sempre assim, né? Pois as crianças nem sempre foram vistas como seres em desenvolvimento. E aí haviam outras normas, havia outra visão a respeito da criança e do adolescente, e doutor Lauro pensou um pouco sobre isso hoje. Tem alguma coisa para nós? Complementando aqui a fala da colega Cíntia, referente à evolução com a vigência do Estatuto da Criança e do Adolescente, vale salientar que até o ano de 1990 existia o Código de Menores. E, para te falar a verdade, a meu ver, esse código ele era muito perverso em relação aos direitos das crianças e dos adolescentes. Porque, primeiramente, ele tratava o menor com esse termo pejorativo, que, na realidade, com a evolução, por intermédio do ECA, a criança e o adolescente foi tratado como um cidadão. E, naquela época, era considerado um incapaz. E, além disso, existia um ditado popular que era: faça o que eu digo, mas cumpra da forma como deve ser. Porque, senão, o juiz arbitrava qualquer tipo de julgamento da forma como ele bem entendesse. Ele não seguia uma legislação específica, como hoje existe o ordenamento do ECA, né? Que tem a legislação específica que é regida em respeito à Constituição Federal, e é por intermédio dela que são aplicadas as medidas protetivas para as crianças e os adolescentes, que são pessoas com idade inferior aos 18 anos, né? Que é quando você consegue a maioridade civil. Doutor, eu como faço parte dessa juventude que já nasceu aí acolhida pelo Estatuto da Criança, a gente tem um pensamento que é muito vazio, no sentido de que, por exemplo, quando a gente assiste um jornal de TV e os camaradas começam a falar assim: eles vão para um lugar diferente, são tratados de modo diferente, mas não tem uma real transformação. Então nós vemos que esse tratamento, na verdade, ele é algo bom, mas que não é efetivado da maneira que deveria ser. Mas antes disso, uma criança, quando ela cometia um ato infracional, ela era enviada para uma penitenciária junto com adultos? Como é que se dava essas questões aí? Olha, antigamente, era como eu lhe disse, era o livre-arbítrio do magistrado. Não tenho como lhe informar precisamente para onde era que essas crianças eram colocadas, certo? Porque isso aí é fato até histórico, não é? Referente a... Eu não tenho informações porque os meus conhecimentos jurídicos são já posteriores, né? Que já são referentes ao Estatuto da Criança e do Adolescente, porque eu ingressei no curso de Direito em 2005, né? Inclusive, eu nem estudei esse Código de Menores, porque já era uma lei revogada. Agora, só que foco novamente. Antigamente, até o ano de 1990, a criança e o adolescente era tido como menor, que hoje esse termo nem é mais utilizado. E, além disso, era considerado incapaz, porque, atualmente, o termo incapaz é utilizado para aquelas pessoas que não têm um discernimento mental, que não conseguem gerir a sua vida. E, por esse motivo, precisam de uma curatela, que é uma pessoa que lhe represente perante a lei.
Já o menor, atualmente, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, até que ele alcance a maioridade civil, que é aos 18 anos, ele vai receber um tutor, que é totalmente diferente. O tutor é o seu representante legal, porque ele não tem ainda a idade compatível para ele ser considerado representante de si, dos seus atos, né? Ser responsabilizado criminalmente pela sua responsabilidade de qualquer forma, seja civil ou criminal, né? Por isso é que os pais são responsáveis pelos filhos. E na ausência dos pais, os avós, um tio, né? Conforme as circunstâncias de cada caso concreto. Bem, doutor, a gente diz antigamente que a gente é todo mundo jovem aqui, né? Mas a gente vê que são apenas 25 anos que o Estatuto surgiu e a gente já vê agora os magistrados, os parlamentares totalmente confusos no que eles quiseram, porque na verdade o Estatuto ele foi ali aprovado por unanimidade, né? Todos foram a favor, mas agora hoje nós já temos uma parte que já está agora favorável a questões que violam, que vão de contra o que o Estatuto diz, né? A gente vê até muitas pessoas dizendo assim, a lei tem que ser cumprida, a gente cumpre, mas não era o que a gente queria fazer. Com um sentimento assim, de revolta contra crianças e adolescentes. Eu queria que vocês colocassem a opinião de vocês sobre essas crianças hoje que cometem atos infracionais. Quais são os principais fatores que a gente pode apontar aqui, que podem levar essa criança a praticar esses atos? Como você falou, hoje eles têm tutores, mas na verdade a gente percebe que os tutores ainda estão ausentes. Fato, né? De fato, né? Infelizmente, se tivesse um tutor, na verdade, ela poderia ter um desenvolvimento integral, né? Teria um desenvolvimento benéfico, mas como não se tem, muitas vezes a vida da criança prática, acho que é como o senhor mesmo diz, a palavra que o senhor falou, que faça o que eu digo. Praticamente, mas faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não faço o que eu faço. Não é? E é muito complexa, Patrick, essa questão que você colocou aí, e é uma questão que eu acho que muitas pessoas têm dentro de si, né? Porque a gente não pode ser reducionista. Você olhar para uma criança ou para um adolescente considerado infrator, que cometeu alguma coisa considerada errada, né? E você julgar e emitir uma opinião ali baseada em quê? A gente opina baseado em quê? Né? Porque nós vivemos num sistema que é um sistema capitalista, né? É um sistema que ele esmaga. Ele diz que você vale o que tem. Então, a partir daí, tudo já é muito complexo. Isso já mexe muito com as pessoas. E aí nós vamos partir para uma realidade social. Aqui no nosso país, nós temos uma realidade social muito que não é tão fácil, não é? E é preciso olhar, avaliar o contexto social que essa criança ou esse adolescente está inserido. Porque eu não vou ser uma criança que tenha todos os meus direitos, que tenha tudo a meu favor, que tenha acesso à educação e, de repente, do nada, eu vou cometer uma infração. A princípio, para você chegar a ser uma criança ou um adolescente infrator, você passou por vários processos de desenvolvimento, né? São várias dificuldades até você se tornar um infrator. Não é acordar um belo dia e cometer uma infração. Então, são coisas que têm que ser pensadas, muito bem pensadas. E quando se fala, a gente vê aí toda essa conversa sobre redução de maioridade penal, e a gente volta para alguns direitos bem simples, que, como você falou, o Estatuto, ele garante, lá no Estatuto, direito à vida. Como é essa vida? Ela é garantida de que maneira para essas crianças e para esses adolescentes? Direito à escola. Como é que está essa escola? Então, algumas pessoas, alguns parlamentares, têm a ideia de reduzir a maioridade penal. E por que as pessoas não têm ideia de melhorar as escolas e de melhorar a base de formação da identidade das crianças e dos adolescentes? Por que é tão fácil cobrar de um adolescente e é difícil cobrar de um parlamentar que ele atue na educação do país de uma forma mais efetiva? E
vale ressaltar também que não só o estatuto, que ele veio para consolidar o que já é de direito, né, da criança e do adolescente, né? E falando também da base familiar, porque se hoje um adolescente e uma criança, porventura, ela venha a ser um menor infrator, a gente tem que investigar toda a vida daquela criança, né? Tem que saber quais foram os motivos que levaram ela a fazer esse ato infracional, a cometer esse ato infracional. Então, como a gente sempre, né, a atuante da rede de proteção, a gente sabe que a base, a formação familiar, para garantir a educação, a saúde, o lazer, o esporte, a cidadania, a dignidade, tem que também vir constituído dos pais. Os pais têm que reforçar os seus conceitos, né? Porque hoje em dia, se uma criança ou um adolescente, principalmente as crianças, se não quiserem ir para a aula, os pais, eles vêm procurar a gente, né, o Conselho Tutelar, para ir aconselhar aquela criança ou adolescente a voltar a assistir a aula, né? Então, isso aí tem que ser parte deles, né, ter o pulso firme, de acordo com as normas, com as leis, né, para fazer valer aquele conceito de que uma criança ou adolescente tem que estar sempre na meta de educação, a base familiar para reforçar, para ser um cidadão de bem no futuro. Para você ter que cuidar do seu filho hoje para não chorar amanhã, que é o que muitos estão sofrendo hoje em dia. Assim, o que eu vejo também é que a falta de informação, né, muitas vezes leva a própria sociedade a tomar suas decisões equivocadas, né? A mídia, assim, ela é uma arma poderosa para o bem e para o mal, né? E o que a gente tem visto é que a mídia, assim, tem lançado essas questões e, assim, às vezes a sociedade, ela não busca outras fontes, né? Ela não acorda para estudar, para verificar, para analisar as estatísticas, né? Para ver as situações a fundo, qual é a raiz do problema. Então, assim, está simplesmente sendo... não, se vocês forem avaliar, eu não entendo como é... Às vezes as pessoas nos países assim, não entendo como é que vocês defendem determinadas causas em relação a uma criança ou adolescente. Mas se você for analisar agora, é como se fosse o assunto da moda, né? E aí parece que os nossos olhos estão vedados, né? E até os ouvidos também, para que a gente não possa ver nem ouvir outras informações, a não ser o que os canais de comunicação estão repassando hoje. Então, acho que é interessante também a sociedade como um todo ela acordar para isso, para verificar. Eu creio o seguinte, eu particularmente, junto com a equipe, nós defendemos a criança e o adolescente. Não dá para trabalhar com a criança e o adolescente, quando, na verdade, a gente também não possibilita essa garantia desses direitos. O nosso processo, enquanto instituição, é justamente trabalhar a criança, a sua família e o seu contexto nessa questão do conhecimento, né? De agregar essas forças, esses saberes, essas potencialidades que existem dentro da rede e a sociedade tomar conhecimento do que existe, né, de serviços dentro da sua própria cidade e que possa buscar essas informações de forma correta, né? A gente não se contentar com as primeiras informações. Então, eu acho que a proposta da rede ela é muito gratificante nesse sentido, em que esses atores, né, eles estão reunidos e unidos por esta causa, né? Tem dado muito certo dentro do nosso município, as ações assim têm fluído de forma muito positiva. A sociedade hoje de Catolé, nós vamos falar um pouco também do nosso contexto, ela já tem despertado mais para ouvir um pouco mais essas instâncias. E aí eu acho que o mais gratificante é isso, porque a gente está tendo uma oportunidade maior de expandir outras informações, né? E de que a sociedade ela tenha essa oportunidade também de buscar até um alerta que a gente deixa enquanto programa aqui. Visualizem as estatísticas, busquem realmente, de fato, quer dizer, será que as infrações maiores é como se hoje todas as infrações fossem cometidas só por crianças e adolescentes? É o que a mídia está jogando, e aí? Então, assim, eu acho que é o momento da sociedade acordar e ver, né? Será que é isso que, de fato, está acontecendo? Muito bem. Então, ficamos por aqui nesse bloco. Você não saia daí. Se você está dormindo, meu filho, acorde, porque o papo está muito bom. É um papo de interesse público, do seu interesse também, porque saiba, não é só você, se talvez você tenha uma visão diferente da nossa,
que está indignado. Nós compartilhamos da mesma indignação, mas nós também queremos uma transformação para as crianças e adolescentes. Então, continue conosco. Daqui a pouco nós voltamos com a turma do CREAS e do CRAS aqui no programa Viração. Você está assistindo Viração, realização Visão Mundial e Projeto Chique Chique.